Eu quero trazer para você nesse momento uma palavra a respeito de duas mulheres. Duas mulheres que tinham os mesmos problemas, que carregavam a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma amargura, a mesma angústia, a mesma ansiedade e o mesmo medo. Essas duas mulheres, elas eram estéril, elas não podiam ter filho, que para a mulher naquela época era a pior dor, o pior sofrimento que uma mulher podia carregar, era ser estéril. Só que uma transformou essa dor, uma transformou essa angústia, esse medo, essa ansiedade em uma aliança com Deus, em um pacto com Deus. Ou seja, ela tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. E uma decisão importantíssima para o povo de Israel. Uma das decisões mais importantes para a humanidade. Essa mulher, ela transformou toda a dor, toda a tristeza, todo o medo, tudo, ela transformou em uma aliança, em um pacto com Deus. Ela colocou ali diante de Deus num pacto, num voto, numa aliança com Deus. Essa mulher se chama Ana. Essa história está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, principalmente a partir do versículo 9. Mesmo que você já conheça essa passagem, mesmo que você já conheça essa história, eu peço a você que leia de novo, tire um tempo, com muita atenção, leia essa história. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você através dessa palavra. Já está falando agora, eu creio que esta palavra é de Deus, tenho certeza que essa palavra é do Espírito Santo para mim e para você. Mas você vai ler com atenção, depois você tira um tempo e lê com muita atenção. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel, né? Principalmente a partir do versículo 9. Bom, a outra mulher era Sara, a esposa de Abraão. Sara, ela tomou a pior decisão que uma pessoa podia tomar. Essa decisão que Sara tomou foi uma das piores decisões da história da humanidade. Até hoje há consequências terríveis sobre essa decisão que Sara tomou. Essa decisão de Sara foi movida pelo medo. Ela tomou uma decisão movida pela angústia, pela tristeza, pela dor, pela ansiedade. Ela não fez como Ana, ela não fez um pacto, uma aliança, um voto com Deus, não. Ela fez a sua própria vontade. E nós temos um livre-arbítrio para decidir. Tanto Sara quanto Ana tiveram um livre-arbítrio para decidir qual a atitude, né? O que elas queriam fazer das suas vidas, qual a decisão ser tomada. Só que a decisão de Sara foi uma decisão terrível. A decisão de trazer ao mundo, né, um dos filhos de Abraão chamado Ismael. Você também vai ler essa história, por isso que eu peço a você que lê essa história. Eu não vou ler aqui porque a história é um pouco longa, vai nos tomar bastante tempo, mas você vai ler o capítulo de Gênesis, capítulo 16 de Gênesis, você vai conhecer essa história. Se você não conhece, vai conhecer. Se você já conhece, você vai ler novamente, né, para lembrar dessa história, para meditar nessa história, a respeito do nascimento de Ismael, um dos filhos de Abraão, o primeiro filho de Abraão, que não foi de Sara, foi de Abraão, mas não foi de Sara. Então foi uma decisão terrível que Sara tomou, levou Abraão a tomar também essa decisão, concordar com ela, sabe? E essa criança nasceu. Essa criança hoje são os árabes. Os descendentes dessa criança hoje são o povo árabe. Os descendentes de Isaac, que foi o segundo filho de Abraão, né? Esse já veio de Sara. Esse nasceu do ventre de Sara. Deus operou o milagre e Sara engravidou e Isaac nasceu, né? E hoje é o povo de judeu, o povo de Israel são descendentes de Isaac, mas você vê a guerra, sabe? A guerra, a carnificina que existe já há centenas de anos. Há centenas, aliás, há milhares de anos já existe essa batalha, essa guerra entre os descendentes de Ismael contra os descendentes de Isaac, que é o filho da promessa, né? O filho que Deus realmente prometeu a Abraão, que viria de Sara. Mas a decisão precipitada de Sara, a decisão movida pelo medo, a decisão movida pela ansiedade, pela emoção, pelo sentimento, fez com que ela tomasse uma das piores decisões da história da humanidade. Como eu falei, repito, nos traz consequências até hoje. A consequência não só para o povo de Israel, não só para os descendentes, né, de Isaac, né, os descendentes geneticamente falando, mas para toda a humanidade existe uma consequência disso. Já a decisão de Ana
foi movido pela fé. Sabe, ela pegou todo o medo dela, toda a angústia, toda a tristeza, toda a amargura. Você vai ler lá a partir do versículo 9 do capítulo 1 de 1 Samuel, o que Ana fez. Ela lançou sobre o Senhor, lançou todo o seu medo, toda a ansiedade, toda a sua dor, toda a sua angústia, e transformou ali isso numa aliança com Deus, num pacto com Deus. Né? Ali foi uma das decisões mais importantes da história da humanidade, porque essa decisão de Ana fez com que ela engravidasse pela fé, né? Pela fé, Deus fez com que ela engravidasse, e dessa gravidez nasceu um dos maiores profetas da história de Israel, o profeta Samuel, um profeta que libertou, que Deus usou para libertar o seu povo dos filisteus, né? E foi esse mesmo profeta que ungiu a Davi como rei de Israel. Então foi um profeta que através dele Deus trouxe muita bênção para a nação de Israel e consequentemente para toda a humanidade, e Samuel foi um grande exemplo de fé, um grande exemplo de obediência, de fidelidade a Deus. Isso é muito importante. Isso veio de uma aliança, isso veio de um pacto. No momento de dor, no momento de angústia, de tristeza, de amargura de Ana, ela transformou numa aliança. Você vê o poder que tem uma aliança. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas tomam a decisão em cima dos sentimentos, como fez Sara. Muitas são as pessoas que tomam uma decisão semelhante a Sara. Decisões precipitadas, né? Decisões erradas, decisões que trazem consequências. Muitas são as pessoas que até hoje estão carregando, estão sofrendo, estão sentindo a dor, né? Tem a marca da consequência de decisões erradas que foi tomada lá atrás. Foi tomado lá atrás, no momento em que ela estava com raiva, no momento de ódio. Quantas pessoas não estão presas hoje, estão dentro da cadeia, por um momento de raiva, de ódio, matar alguém, tentar matar, sei lá, fazer uma besteira, uma loucura. Quantas são as pessoas que tomam decisões erradas, seja qual for ela, quando é tomada em cima do sentimento ruim, né? Em cima desse sentimento de medo, ou de ódio, ou de mágoa, ou de ansiedade, ou de angústia, de desespero, a pessoa vai fazer besteira. Então, é preciso que venhamos parar, sabe? Olhar para a nossa vida e pensar, o que eu tenho que fazer agora? Qual a decisão que eu tenho que tomar? E não tome nenhuma decisão, não faça absolutamente nada sem que você se coloque diante de Deus, que você chore como fez Ana, entendeu? As lágrimas de Ana levou ela, sabe, a ver o poder de Deus na vida dela e, consequentemente, coisas maravilhosas aconteceram. Sara não chorou diante de Deus. Sara foi chorar diante do seu marido Abraão, diante do homem. Foi reclamar ou foi fazer um pacto com seu próprio marido para tomar uma das piores decisões, como eu falei. Uma das piores decisões. Mas Ana não. Ana deixou todo mundo de lado. Ana deixou lá o seu marido, não colocou sua fé no seu marido, sabe? Não colocou a fé nem no sacerdote, nem em ninguém. Ela foi direto a Deus. Se humilhou diante dele, Senhor, olha, eu faço essa aliança, eu faço esse pacto, a minha vida está assim, eu estou assim. Leia lá a oração de Sara, se você não leu ainda. As lágrimas, as palavras, ela nem conseguia falar, ela balbuciava, sabe? Ela colocava para fora toda a sua tristeza daquilo que ela estava passando, porque não existe impossível para Deus. É importante que você entenda isso, que eu entenda isso sempre. Não esqueça, não há impossível a Deus, não há impossível a todas as promessas de Deus. Não há problema, seja na vida espiritual, seja familiar, seja financeira, seja o que for, não há impossível. Não existe impossível. É só eu fazer uma aliança com ele, é só eu me colocar diante dele, transformar tudo que eu estou sentindo, toda a opressão, toda a pressão, toda a injustiça, toda a traição, tudo de ruim que está vindo contra mim, ou que eu estou carregando, lançar diante dele e fazer um pacto. Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor agora, e chorar, e se humilhar, e sair dali bem. Porque quando a pessoa ela realmente não faz como Ana fez, ela continua preocupada, com medo, desesperada. Ela vai continuar preocupada. Sara continuou com medo, preocupada, desesperada, aflita, tudo piorou para ela. Quando aquela mulher, quando a sua serva engravidou, quando nasceu Ismael, aquela perturbação, foi um inferno. A vida de Sara virou um inferno. Você vai ler lá.
Mas a vida de Ana, depois daquele dia que ela fez aquele pacto, ela teve paz, ela já dormia, ela já comia, ela já sorria, ela já era outra pessoa. Porque ela entregou 100% na mão de Deus. E depois, um ano depois, ela estava com um filho nos braços. Então é isso que tem que acontecer. Deus, ele só quer que a gente tome a decisão certa. E a primeira decisão que tem que ser tomada diante do que eu estou vivendo é fazer uma aliança com Ele, é transformar tudo que eu estou vivendo em uma aliança com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e tome posse dessa palavra, porque é para você. Volto a repetir, leia o capítulo 16 de Gênesis e leia o capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Que Deus abençoe e até a próxima.